Cravirinha, e no dia 6 de fevereiro também a Fundação José Cravirinha celebrou os 19 anos de passamento de José Cravirinha. E hoje temos o prazer de receber o secretário-geral da Associação dos Escritores Moçambicanos. Vamos falar do centenário, do que vem aí, mas também vamos falar, obviamente, das outras atividades agendadas. Boa tarde, Sr. Secretário. É um prazer recebê-lo para a conversa. 19 anos sem um poeta amor. O que fica ainda por se descobrir e se repetir sobre a poesia e o pensamento do poeta maior de Moçambique? Exatamente. São 19 anos em que há um vazio na literatura moçambicana por causa do desaparecimento físico do nosso maior poeta, o José Cravirinha. Há um vazio se entendermos que ele em vida haveria de nos brindar com mais obras poéticas. É neste sentido. Mas... muito ficou por se escrever. Exatamente. Mas evidentemente que o tal vazio é colmatado pela nossa dedicação para a valorização da obra do José Cravirinha. A obra literária de José Cravirinha é uma obra que está ligada à nossa personalidade como moçambicanos, está ligada à moçambicanidade e é uma obra que alvora bem alto a nossa cultura, a nossa literatura, tanto dentro do país assim como além fronteira. Na verdade, não é fácil termos que nos debruçar em pouco tempo sobre a obra deste grande homem, que, além de poeta, tenhamos em conta que ele também é herói nacional, justamente pela contribuição da sua arte, sobretudo, para a libertação de Moçambique e dos moçambicanos. De modo que, para nós, a poesia de Cravirinha é uma fonte de inspiração e deve ser fonte de inspiração para os jovens, para todos aqueles que querem trilhar por essa arte de escrita. E deve ser uma fonte de inspiração para os moçambicanos de boa fé que pretendem que o seu país saia do estado em que se encontra, ou seja, se queremos que o nosso país se desenvolva e vá mais para frente, então a poesia do José Cravirinha é uma poesia inspiradora para as nossas lutas. E é possível enquadrar este pensamento de Cravirinha, a poesia de Cravirinha, face aos novos tempos? O que nos ensina José Cravirinha em 2022? Olha, a poesia de José Cravirinha é imutável pelo tempo, porque nela está presente o fator humano, ou seja, está presente o homem moçambicano. Portanto, o homem moçambicano é um homem imutável. Está presente a cultura moçambicana. E a cultura dos moçambicanos não tem fim. Portanto, a obra de Cravirinha engrandece a nossa cultura. De modo que a obra e o pensamento de José Cravirinha caminha lado a lado com os anseios de todos nós por um Moçambique próspero, desenvolvido e melhor, por uma literatura que ombreia lado a lado com as literaturas de outros quadrantes do mundo. José Cravirinha, estamos perante um poeta de combate, um poeta que profetiza uma nação que outrora não existia e com muitas conquistas. José Cravirinha, com esta consciência profética também, que através de seus poemas já nos denunciava e nos anunciava o país que surgiria. E também nos faz pensar sobre o papel das letras nestes tempos, o papel das letras face às novas lutas, face aos novos desafios. Pois, é que
sabemos que a luta de um país desenvolve-se em várias frentes. E há a frente cultural e há a frente literária, que foi a frente mais abraçada, mais saliente do poeta Craveirinha. Portanto, o que eu digo e devo dizer é a nossa literatura, em particular a do Craveirinha, que foi, antes da independência nacional, uma poesia de insurreição, posso assim dizer, uma poesia de insurreição, uma poesia de combate e também uma poesia profética sobre o Moçambique que deveria ser após a conquista da independência nacional. Logo após a independência, se nós lermos os escritos, a poesia de Zé Craveirinha, que seguiu depois da independência, vamos descobrir que Zé Craveirinha ainda sonha por um país pelo qual sempre lutou. Portanto, a independência não constituiu o último estágio dos sonhos do poeta amor José Craveirinha. Portanto, para além da independência, Craveirinha quer um país próspero, um país democrático, um país desenvolvido, um país em que todos nós lemos e refletimos sobre o que deve ser este belo país. E mais para frente, ao longo deste ano, há outras atividades agendadas para celebrar este centenário. O que importa referir à volta deste centenário, quais são os programas principais e incontornáveis para valorizar este centenário e, sobretudo, contribuir para cada vez mais esta preservação do pensamento e do legado do poeta Moro? Pois, a nível da nossa associação, a Associação dos Escritores Moçambicanos, e considerando que o poeta Moro foi membro fundador da nossa casa e, além disso, o primeiro presidente da mesa da Assembleia Geral, portanto, programamos uma série de atividades em coordenação com o Ministério da Cultura e Turismo e também em coordenação com a Fundação José Craveirinha. São várias, mas posso enumerar algumas que estão ligadas diretamente à Associação dos Escritores Moçambicanos. Portanto, a maior atividade podemos apontar a que vai acontecer no dia 21 de maio, portanto, que é o dia da celebração do centenário. O aniversário do poeta. Exatamente, do poeta. Nós, em parceria com a hidroelétrica de Cabora Bassa, decidimos que a atribuição do prêmio do vencedor do prêmio literário José Craveirinha HCB, portanto, o maior galardão que premia a escrita moçambicana, vai ser precisamente no dia do centenário. Não fosse isso, as datas em que sempre se atribuiu esse prêmio têm sido no final de cada ano, ou seja, estaremos a falar de outubro ou novembro. Mas, por causa do centenário e como uma atividade principal da comemoração do centenário, o prêmio vai ser exatamente no dia 21 de maio. Bom, tem um valor simbólico importante. Ainda sobre o prémio, Sr. Secretário, há uma intenção de tornar este prémio um prémio de dimensão internacional. Isto é uma especulação ou é uma verdade? Bom, essa vontade, esse desejo? A vontade existe, não é? A vontade existe, mas neste momento nada está decidido.
é simplesmente uma intenção? É apenas uma intenção. Como sabe, este prémio pertence, ou seja, foi instituído pela AEM, portanto, com o patrocínio da Hidroelétrica de Caorabassa. Portanto, são parceiros neste prémio a AEM e a HCB, e os dois parceiros ainda não discutiram nenhum tema relacionado com essa questão. E qual seria a relevância de tornar este prémio um prémio de categoria internacional? Bom, eu devo dizer que é relevante, mas isso não quer dizer que possa ser o mesmo prémio a ser transposto para uma categoria internacional. Nada impede e nada pode impedir que apareça um prémio internacional de literatura José Craveirinha, dissociado ao prémio atualmente existente. Porque este precisamente é um prémio carreira, na verdade. Exatamente. O atual prémio José Craveirinha visa premiar a carreira de produção literária de autores nacionais. Exatamente. Portanto, não é um prémio internacional, é um prémio de carreira. Mas podem-se abrir portas, é possível, e seria muito bom que houvesse um prémio internacional José Craveirinha de literatura. Mas claro, em paralelo, não é? Pode ser em paralelo. É isso que é importante salvaguardar este objetivo de base, que é valorizar e premiar, reconhecer os autores nacionais. Exatamente, senão iríamos criar um vazio, não é? Sim. Iríamos criar um vazio. Já escasseiam prémios, né? Exatamente. Então, penso que a ideia é correta, só que temos que ver em que medida poderá ser materializado o Prémio Internacional de Literatura José Craveirinha. A ver, vamos, secretário. Pois. Vamos passar para o segundo tema da nossa conversa, o lançamento da Antologia de Guerra. O que se pretende com esta antologia? Acho que o lançamento é precisamente hoje. Pois, vai ser hoje, às 17h30, no Instituto Camões. Portanto, é uma coletânea de autores moçambicanos, narrativas da guerra ou relacionadas com a guerra. Temos que perceber o nosso país, desde a independência nacional, ou seja, desde que houve uma insurreição armada contra a potência colonial, o nosso país sempre esteve em situação de guerra. E esta situação é narrada do ponto de vista literário de diversas formas. Portanto, a antologia procura apresentar o ponto de vista de escritores moçambicanos relativamente à questão em que o país sempre esteve mergulhado, a questão da guerra, o que aprender das guerras, o que é que se pretende, ou seja, a principal mensagem que essa antologia quer transmitir é de que o estado de guerra não é um estado natural. Portanto, nós, os moçambicanos, não estamos condenados a viver em guerra. Não é nenhuma condenação. Não se pode normalizar. Exatamente. Portanto, esta aqui é a principal mensagem, que a paz sempre vai reinar no nosso país, a paz vai reinar entre moçambicanos, a concórdia nacional vai existir, porque afinal de contas, nos termos dessa antologia, o homem moçambicano é um homem pacífico, é um homem trabalhador e é um homem que quer desenvolver o seu país. E claro, é importante também reconhecer um outro trabalho da Associação de Escritores Moçambicanos, este nosso último tema de conversa, que é a homenagem a Rui Nogari e Calanda Silva. Para cruzar estes dois autores e discutir sobre eles. Exatamente. Começando pelo Rui Nogari. O Rui Nogari, não sei se muita gente sabe, o nome de Rui Nogari é pseudônimo. Portanto,
se não estou em erro, o nome próprio é Botelho Muniz, se não estou em erro. O Rui Nogueira é um pseudónimo literário e este poeta destacou-se bastante na luta contra o sistema colonial, foi um prisioneiro político e, a partir da cadeia, sempre escreveu sobre Moçambique e para os moçambicanos, tal como também o fez o poeta Mouro José Cravinha. Além disso, o Rui Nogueira foi fundador, lado a lado com José Cravinha, Marcelino dos Santos, Albino Magaia e outros da Associação dos Escritores Moçambicanos. Mais do que isso, o Rui Nogueira foi o primeiro secretário-geral da Associação dos Escritores Moçambicanos. Há todos os motivos para recordar o poeta e celebrar o poeta. Exatamente, daí que vamos fazer essa pequena homenagem, uma homenagem merecida, digamos assim, a este poeta, assim como ao Calanda Silva, um colosso da nossa literatura. O Menino da Malanga. Pois, faço aqui recordar o livro dos Meninos da Malanga. Eu, pessoalmente, nos anos 80, antes da fundação da EMO, tive o privilégio de participar no lançamento deste livro. Portanto, que aconteceu, na altura, era o Cinema Dica, agora é o Magede. Aliás, agora é o... A Companhia de Teatro Gilberto Mendes, Cine Teatro Gilberto Mendes. Exatamente, exatamente. E, portanto, é uma obra ímpar dos Meninos da Malanga e eu classifico Calanda Silva como um dos colossos da nossa literatura. Ele perdeu a vida há um ano, portanto, sempre é justo lhe prestarmos homenagem e recordarmos-nos deste grande homem cuja veia literária é influenciadora à nova geração. Portanto, este é que é o principal, digamos assim, objetivo do sarau cultural que a EMO vai, digamos assim, apresentar ao público nesta sexta-feira, pelas 16 horas, na Associação dos Escritores Moçambicanos. Muito obrigado, Sr. Secretário, pela sua presença e por nos atualizar sobre esta e outras atividades, o centenário do poeta Mouro José Cravinha, também o lançamento da Antologia de Guerra, cuja cerimónia de apresentação terá lugar precisamente hoje, às 17 horas, no Centro Cultural Português de Maputo, Camões, e esta homenagem da sexta-feira a Rui Nogueira e Calanda Silva. Mas, claro, vem aí também as eleições, um momento muito importante para a vida da instituição literária mais importante deste país, que é a Associação de Escritores Moçambicanos. Vai renovar o mandato? Vai se recandidatar? Eu, escritor Carlos Paradona, Filho Roque, ainda não sou candidato a suceder-me a mim próprio, mas poderá acontecer que eu me recandidate, tendo em conta que há um grande número de membros da Associação dos Escritores Moçambicanos que está a me implorar para me recandidatar. Portanto, estou numa fase de reflexão, provavelmente venha a decidir a recandidatar-me para não defraudar aos confrades, poetas, escritores que, digamos assim, manifestaram esse seu desejo. Os confrades, não é? É importante responder ao desejo dos confrades. Nós estaremos atentos e vamos acompanhar estas eleições com muito interesse. Um bom trabalho, Sr. Secretário. Muito obrigado. Obrigado.